Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo. Estamos aqui com mais um Imersos Talk, junto com o Mestre Isaías. Tudo bem, Mestre Isaías? Tudo jóia, Júlio? Na paz. Tamo junto. Como é que o senhor está? Graças a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você que está aí do outro lado da tela, não importa onde você esteja, estando aqui em São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil, fora do mundo. Verdade. Onde quer que você se encontre, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Amém. Vamos lá. Como é que o senhor... Hoje está preparado? Hoje a coisa vai esquentar aqui, rapaz. Tá meio friozinho, né? Vocês estão percebendo que a gente tá de blusa? De blusa. Porque estamos entrando numa época de inverno aqui em São Paulo, mas estamos aí e a coisa vai ser boa. Muito bem, muito bem. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui. Hoje nós vamos entrar em um assunto interessante que vai gerar alguns vídeos. Nós vamos falar hoje sobre catolicismo. É isso aí, vamos pra cima, vamos falar sobre catolicismo, Júlio. Vamos falar um assunto denso, hein? Um assunto importante, mas eu sei que Deus vai nos dar graça para que a gente possa abordar isso da melhor maneira possível. Verdade. Lógico, sempre abordando o assunto numa forma de nós aprendermos como estudo, né? Sempre baseado nesse livro sagrado que é a Bíblia, e entendemos que nosso maior intuito aqui é nós aprendermos, né? Sobre todos os assuntos, e nós gerarmos um conteúdo ao qual você possa entender e até divulgar, para que você possa realmente entender que nós temos que estar inteirados de todos os assuntos. E se você tiver alguma opinião, se você tiver alguma sugestão, tiver algum questionamento, vai ter aí o espaço para que você possa estar fazendo seu questionamento, tá bom? E você realmente tem essa oportunidade de poder participar conosco. Mestre Isaías, manda, Júlio. Vamos que vamos? Vamos pra cima. O que vem aí na parada? Eu tenho algumas curiosidades aqui, algumas anotações que eu fiz, né? Uma vez que nós vamos entrar sobre o assunto do catolicismo, eu queria entender, né? O que quer dizer esse termo católico, apostólico, romano? Muito bom. Antes de mais nada, antes de eu te responder essa pergunta, eu queria deixar muito claro que todas as respostas que virão aqui não tem em absoluto o intuito de julgar, nem tampouco denegrir os nossos irmãos católicos. Sim. Né? O que nós vamos fazer aqui é apenas um esclarecimento das dúvidas que você tiver com relação ao que diz a palavra, sim, ao que diz a Bíblia sobre determinadas coisas que nós convivemos hoje, tá? Então, sendo assim, você que é católico, você que é espírita, você que é da Sechonoye, do budismo, lembre que aqui nós jamais vamos desrespeitar ou vamos denegrir ou fazer juízo da sua fé. Muito pelo contrário, nós entendemos que é importante que você tenha fé. Porém, o que nós seguimos é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Exato. E a Bíblia diz que nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Exato. Então, é isso que nós pregamos, a fé em Cristo Jesus. Com relação à sua pergunta, o que quer dizer o termo católico apostólico romano? É simples, podemos ir na etimologia das palavras, né? Católico quer dizer universal, apostólico vindo dos apóstolos, e romano sediado em Roma. Então, se nós transliterarmos esse título, né, essa nomenclatura, nós vamos dizer que é uma igreja universal, oriunda dos apóstolos, cuja sede é em Roma. Daí o termo católico apostólico romano. Muito bem. Amém? Muito bem, muito bem. Acho interessante porque, querendo ou não, às vezes as pessoas, eu sou católico, mas ela não sabe qual é a origem, né? Exatamente. Não sabe, né, a origem, não sabe o que significa, né? Porque a gente tem que entender a raiz das coisas. Exatamente. Né? Aí você já começa a entender, né? Que foi uma igreja, é uma igreja pensada para ser universal. Né? Então, católico, esse termo quer dizer universal, né? Apostólico por quê? Porque entende-se que ela tenha vindo tendo origem. A gente pode até conversar sobre isso, se isso é real, sim, se é bem isso mesmo, mas
O título diz que a origem dela é dos apóstolos de Cristo. E que a sede dela, que ela iniciou-se em Roma. Né? Legal. Daí o termo católico apostólico romano. E quando que a Igreja Católica se iniciou? Bom, essa pergunta ela é bem mais complexa. E eu posso responder ela para você de duas maneiras. Se nós pensarmos a igreja como a gente vê ela hoje, nós vamos lembrar na nossa mente do ano 313 depois de Cristo, o ano 313 da Era Comum, né? E por que esse ano? Porque neste ano o imperador romano, cujo nome era Constantino, e é muito interessante que Constantino não governava de Roma. Constantino governava de Constantinopla, que é hoje a nossa Turquia. Sim. Então, onde hoje é a Turquia, era Constantinopla, de onde Constantino governava. E naquele ano, o Constantino, ele percebendo que a religião que era tida, na verdade, como seita, aquela religião que surgiu com Jesus Cristo há 300 anos antes dele, né? Antes de Constantino, houve quem? Houve Jesus. Sim. E as pessoas que eram adeptas não se chamava ainda cristianismo. Sim. Na verdade, o nome dado ali naquele momento era a seita do caminho. Seita do caminho. Porque Jesus ele falava muito que ele era o caminho. Então eles ficaram conhecidos como a seita, aqueles que são da seita do caminho. Só que essas pessoas, elas foram crescendo. Elas foram aumentando em número, foram se multiplicando. E quando Constantino ele percebe que a quantidade de pessoas que eram adeptas desta seita do caminho era muito grande e que já estava difícil persegui-los, porque no início era mais fácil perseguir ali naquela época de Nero, né? Até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo é derrubado, era mais fácil perseguir porque tinha menos. Mas eles cresceram exponencialmente. Até mesmo porque a perseguição foi tão grande, foi se espalhando. Foi se espalhando, exatamente. Sim. Então todo o império já estava permeado de pessoas que professavam essa fé, a fé no Nazareno, sim, a fé no Cristo, né? E aí o que acontece? Constantino, e o que eu vou te dizer agora é algo que eu tenho entendimento disso, eu entendo que foi assim, mas o que diz a história? A história diz que Constantino ia para uma batalha e no meio do caminho era uma batalha que ele sabia que ele ia perder, porque o exército com quem ele ia guerrear era muito maior do que o dele e era muito mais preparado do que o dele. Sim. E aí, segundo diz a história, ele olha para o céu e vê uma cruz. E nesta cruz uma inscrição: por esta cruz te salvarei, ou por esta cruz você terá vitória, algo assim. E ele vai para esta guerra e ele vence a guerra. E ao vencer a guerra, ele, ao voltar para sua sede em Constantinopla, ele atribui o fato dele ter vencido uma guerra quase impossível de ser vencida à religião cristã. E aí ele faz o quê? Ele torna o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Porém, na minha visão, isso é história. O que eu te contei aqui, se você pegar um livro de história sobre a igreja, você vai... O que eu entendo que aconteceu? O que eu entendo que aconteceu foi o seguinte: Constantino já havia percebido que ele estava numa situação muito delicada. Entendeu, Judinei? Politicamente. Porque a quantidade de cristãos, ela se opunha às políticas do paganismo, do império. Sim, porque o império era pagão. O império, ele adorava as divindades pagãs. Certo. Essas divindades pagãs, vamos lembrar que eram as mesmas divindades pagãs do tempo de Jesus. Certo. Entendeu? Eles adoravam o sol. Aliás, o sol já vem sendo adorado desde quando? O sol já vem sendo adorado desde Nimrod, que o sol vem sendo adorado, né? Eles tinham o culto a Mitra, que na verdade nada mais é que uma divindade relacionada ao sol. Também eles tinham culto a todas as divindades do Olimpo, né? Todas as divindades do panteão de deuses da mitologia romana, tudo isso eles tinham. Já os cristãos não, eles não tinham nenhuma ligação com esses rituais. E
a quantidade de cristão já estava tão grande que começou a atrapalhar o império. Por quê? O cristão, ele não se alistava no exército, porque ele entendia que ao se alistar no exército, ele estaria lutando contra aquilo que ele pregava. Sim. E Constantino começou a perceber que aquilo, puxa vida, Tô perdendo. eu tô perdendo. Tô E perdendo. outra, daqui a pouco eu não tenho mais exército, daqui a pouco eu não tenho, né? O cara que faz agricultura é cristão, não vende pra mim que sou pagão. E aí o que ele faz? Assim, de uma forma muito esperta, ele une o útil ao para ele agradável, né? Então, quando ele transforma a religião, ou melhor, a seita do caminho, e a oficializa, tornando ela uma religião de verdade, ele faz o quê? Ele traz a legalidade àqueles que eram ilegais. E diz, agora o império é cristão. Que deu nome, né, aquilo, né? Todos nós agora somos cristãos. Bom, se todos nós somos cristãos, então agora você pode vender para mim, eu posso vender para você, você pode ir pro exército, fica fácil, né? O homem picou o anel ali, Já acabou, era, né? né? Agora nós somos todos irmãos. Verdade. Só que na prática não é bem assim. Exato. Porque quando você vai olhar espiritualmente o que aconteceu, a seita dos cristãos, ela não tinha uma igreja fixa. Exato. Os cultos eram feitos nas catatumbas, Sim. os cultos eram feitos nas cavernas, nos subterrâneos, eram feitos nas células, na verdade, nas casas, né? Essa era a igreja primitiva. Sim. Quando ele traz e torna oficial, ele diz o seguinte, agora os templos pagãos vão receber os cristãos. E aí ele aquartela a igreja. Aí nesse momento é que a igreja entra em quatro paredes. Ah, entendi. Começam a surgir os templos, né? Sim. Os templos nada mais eram que os templos pagãos. Sim. Então, neste momento é que surge a Igreja Católica. Então, o que é a Igreja Católica? É exatamente a junção da seita do cristianismo, da seita do caminho, com o paganismo. Entendi. Então você juntou os dois. A hora que você juntou os dois, agora a igreja está aquartelada, ou seja, ela está dentro de quatro paredes, e aí começa a acontecer uma coisa muito complicada, que é o quê? Constantino, em momento algum, ele aceitou a Jesus Cristo. Não, o que ele fez foi uma jogada política muito esperta. Sim. Muito esperta. E como resultado dessa jogada política, para que isso se complementasse, o que ele faz? Ele começa a introduzir elementos do paganismo dentro do cristianismo. Certo. Então é nesse momento em que começam a surgir, por exemplo, a adoração a santos. Entendi. Mas que santos são esses no primeiro momento? Exatamente os mesmos deuses pagãos. Entendeu? Entendi. Exatamente os mesmos deuses pagãos que eram adorados lá no paganismo. Eles passam a ser adorados agora dentro da igreja, com o aval do Estado. E aí eles são chamados agora de cristãos. E esses são os cristãos que até hoje são os católicos. Que até hoje são os católicos, porque nós estamos falando de catolicismo. Certo. Então, se nós olharmos para a igreja que existe hoje, essa é a origem. Porém, Jude, se nós fizermos jogar um olhar para trás, Sim. nós vamos entender que as raízes, as bases, as sementes, a ideia do catolicismo, ela é muito anterior. Certo. Ela é muito anterior. Eu até perguntar para o senhor, né? Se hoje nós temos a Igreja Católica de hoje, o que existia antes? Isso, então, antes de existir a Igreja Católica, porque aí a gente vai ter como start, digamos assim, em 313, essa Igreja Católica. Sim. Antes disso, o que nós tínhamos era duas vertentes. Ou você era pagão, Sim. ou você era judeu. Certo. Então, e como é que a gente sabe disso? O judeu é aquele que seguia a lei mosaica, Certo. a lei de Moisés. Sim, sim. Quem não seguia a lei mosaica eram os gentios. Sim. Né? Você tinha os judeus e tinha os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todas as outras vertentes, que propagavam o paganismo. Sim. Entendeu? Propagavam o paganismo. Agora, se nós voltarmos lá na primeira Babilônia, aquela Babilônia da Torre de Babel, Certo. governada por Nimrod, lá
que está em Gênesis, né? Sim, sim. Você vai ver a história de Nimrod em Gênesis. Se nós formos estudar Nimrod, nós encontraremos ali as características do que viria a ser a Igreja Católica. Sim, que aí vem a imagem de Semíramis. Exatamente. Né? Então ali você vai encontrar Aquela Semíramis, criança no colo, o Talmuz. Então né? ali você vai ter a imagem da Sagrada Família. Certo. Você tem Nimrod, Sim. representando José, você tem Semíramis representando Maria e você tem Talmuz representando o menino Jesus. Exato. Essa figura da chamada Sagrada Família viria a permear permeia toda a história da Igreja Católica, mas ela tem início onde? Como se fosse a mãe de todas as religiões. Exatamente, né? é o que eu chamo, né? Até você sabe que eu escrevi um livro sobre isso, né? Sim. O sistema do catolicismo romano. E eu chamo nesse livro de que o catolicismo, para mim, é a maior seita ocidental. Por quê? Qual a diferença entre uma religião e uma seita? A religião, ela propaga um ensinamento, digamos, dentro de um padrão teológico que é aceito por todos. A seita, ela vem e contrapõe o que a religião formal traz, né? Então, o catolicismo, para mim, ele é uma seita, por quê? Porque ele contrapõe o que a palavra daquele que ele mesmo prega diz que tem que ser. Entendeu? Então, eu entendo isso como uma seita. Então, quando nós voltamos lá em Nimrod ainda, nós vamos entender que as bases estão lá. Certo. O que depois se materializou e que hoje é propagado, tem como origem e ideia lá em Nimrod, ainda lá atrás. Sim. Então, talvez essa seja a resposta de onde vem a Igreja Católica. Eu entendo que nós temos essas duas vertentes. Essa Igreja Católica formal que a gente está vendo aqui agora, sim, que aí o início dela é no ano 313, entre 313 e 325 ali, né? 325 o primeiro concílio que tem, o concílio de Nicéia, né? Se bem que a gente tem uma linha teológica que diz que o primeiro concílio é o concílio de Jerusalém, aquele que Paulo é chamado para conversar com os discípulos, lembra? Certo. Quando Paulo é chamado lá para conversar com Tiago, Pedro e João. Mas nós podemos situar como tempo em 313 depois de Cristo o início da Igreja Católica, e no meu entender, como eu estou te dizendo, espiritualmente ela já é presente desde Nimrod. Nimrod, né? Bacana. Uma pergunta que eu sempre... é bacana, que eu até anotei aqui. Por que o Papa chama Papa? O Papa? O Papa chama... É engraçado. Eu lembro da música do Engenheiros do Havaí, né? O Papa é pop, né? Muito bem. Papa, em italiano, é papá. É pai, né? É pai, Sim. né? Que vem da mesma linha do padre. Padre é pai, não em italiano, mas em espanhol. Sim. Né? Sim, sim. Mi padre, su padre, sim. mi madre, su madre. Então, o Papa é o pai. Então, o Papa, também chamado no catolicismo de sumo pontífice, e aí a gente vai entrar agora numa questão um pouco mais complicada. Por quê? Primeira coisa, quando você chama alguém de pai, a Bíblia diz que nós não devemos chamar a ninguém de pai, senão a Deus. Fica ainda mais complicado quando eu digo que esta figura é o sumo pontífice. Bom, vamos entender o que é isso. Lembra do sumo sacerdote? Sim. Quem era o sumo sacerdote? Era o sacerdote principal, o maior dos sacerdotes. Sim. Aquele cuja função era exatamente de oferecer sacrifício no templo para a remissão dos pecados do povo. Era ele que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Era só o sumo sacerdote que podia fazer isso. Não podia entrar outra pessoa. E quantos sumos sacerdotes existiam? Somente um. Entendeu? Sim. E você tinha a linha sucessória, sim, que vinha do Sinédrio e tal, de toda aquela escola de Gamaliel, e toda a lei mosaica, digamos assim, sim, traz no seu bojo quais eram os requisitos para você chegar, sim, a ser sumo sacerdote. Não chega, eu quero ser sumo sacerdote. Não é assim, não é assim, né? Não era assim, tinha toda uma linha para você chegar lá, né? A ser o sumo sacerdote. Bom, quando
eu falo. E é engraçado você falar assim, a linha, é porque existe uma linha sacerdotal. Exatamente. Para isso, né? Você tinha que vir da vara arônica, né? Você sim. tinha que ser da tribo de Levi. Você tinha toda uma sequência. linhagem, Beleza. Quando eu chamo este homem de sumo pontífice, o que eu estou dizendo? Sumo, então eu já faço essa relação com o sumo sacerdote, então eu já estou dizendo que ele é único, eu já estou dizendo que ele é especial, eu já estou dizendo que ele vai ter uma função diferenciada de todos. Ele é o sumo, certo? Mas ele é o sumo o quê? Pontífice. O que é pontífice? Ele é a ponte entre Deus e o homem. Ou seja, aí a gente entra em outra e questão aí nós vamos entrar numa outra questão seríssima. Por quê? Porque esta ponte é Cristo. Então, quando eu entendo... E aí a gente entra, fica 14, mais sério. A gente entra em João 14. Fica mais sério. Por quê, Judinei? Vou te explicar. A palavra, ela não me dá alternativa. A Bíblia não me dá... Hoje eu nem vou ficar trazendo muitas referências. Sim. Nós vamos fazer outras entrevistas, que aí eu vou começar a trazer as referências bíblicas, né? Uhum. Mas a palavra, a priori, ela não me dá alternativa. Quando a Bíblia, quando Jesus fala disso, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, o, artigo definido masculino, o, singular. only, único. Singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém... vem ao Pai, senão, por mim. Não está escrito, senão pelo sumo pontífice. Porque aí eu me coloco no lugar de e igualo a exatamente. Ele, né? Mas o que diz o catecismo? O catecismo, ele diz que o Papa é o digno representante e que é ele que faz essa ponte. Então, aí, neste momento, com todo respeito aos meus irmãos católicos, eu sou obrigado a divergir e a perguntar, quem está certo? É a Bíblia ou o catecismo? Exato. É porque uma vez imposta que a Igreja Católica seria a religião oficial, eu vou ter que obedecer o que a religião católica diz. Exatamente. Então eu anulo isso aqui? Exatamente. Tá então, aí já não preciso mais disso. Se o catecismo diz... que o sumo pontífice não é Cristo, mas é o Papa, então eu não tenho necessidade. Eu oro então para o Papa. Exato. Eu peço para o Papa, porque se ele é a ponte, é onde nós vamos entrar num outro momento, do que eu estou respondendo a questão do Papa, né? Mas a gente entra no esquema de Maria. Exato. Entendeu? A gente entra no esquema de Maria. Do que diz a Bíblia sobre Maria e o que diz o catecismo sobre Maria. É muito importante isso. Então, o Papa, ele é... E tem mais, né? E o que eu acho mais grave de tudo, eu vou te explicar agora. O catecismo, ele diz que o Papa, ele tem munus salvífico. Munus salvífico. O que é munus salvífico? Eu vou explicar. A palavra munus... Ela em latim quer dizer função. Munus é para que serve, a sua função, o seu destino. Salvífico é de salvação, salvadora. Sim. Então, o catecismo diz... é a autoridade de... O catecismo diz que o Papa tem a função salvadora. Sim, função salvadora. O catecismo diz que não só o Papa, mas também Maria... contém munus salvífico. Mas isso a Bíblia condena veementemente. Isso que nós nem estamos no texto. Não vamos estar em texto. Depois nós vamos trazer, né, especificamente palavra por palavra, texto por texto. Sim. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha, a única pessoa que importa para que seus pecados sejam perdoados chama-se Jesus Cristo. Pronto. Não existe alternativa. Não é João, não é Pedro, não foi Tiago, não foi Paulo, não será Moisés, ninguém. Munus salvífico só existe uma pessoa que tem, Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo é capaz de libertar dos pecados. Legal. Então o munus salvífico para o Papa é antibíblico. Antibíblico. Porque a gente está perguntando aqui, né? Por quê? A pergunta foi, né? Quem é o Papa, né? Por que ele se chama Papa, né? E quem é o Papa? Vamos dizer assim, né? O Papa, vamos lá.
nós podemos dizer que o Papa, podemos responder essa pergunta em duas etapas. Em primeiro lugar, na parte religiosa, vamos dizer. Na parte religiosa, o Papa ele é o maioral da Igreja Católica. É aquele que comanda a Igreja Católica e que tem toda a primazia da Igreja. E ele tem uma importância vital para o sistema, porque é ele quem determina políticas da Igreja, para que lado a Igreja. Tanto que se você vê que esse Papa que hoje detém o poder, ele é considerado um Papa liberal, né? Então ele tem apoiado as causas homossexuais, ele tem apoiado uma série de coisas que alguns papas anteriores eram reticentes. Então, religiosamente, ele é o líder do catolicismo. Politicamente, o Papa ele é um presidente como qualquer outro. Sim. Por quê? O Vaticano é um país. Exato. Ele tem status de país, ele tem embaixada, ele é o menor país do mundo, né? Não vou entrar agora no mérito de por que o Vaticano é um país, porque a gente pode entrar num outro momento. Já esteve lá? No Vaticano, não. Eu não fui. Eu fui na Itália, mas eu não fui em Roma. Estive pertinho de Roma, estive ali em Veneza, em Gênova, ali nos Alpes, ali que divide Itália da Suíça, ali, né? No Vale de Aosta, no Mont Blanc, mas em Roma especificamente eu não fui. Mas irei. Pode ser que nós iremos juntos. Entendeu? Eu vou ter que encostar em Portugal logo. Verdade. Pega um voo ali, você tá em Roma 2 palitos. Mas irei. Então, hoje, o Vaticano é um país governado pelo Papa. Então, o Papa é o presidente do país chamado Vaticano, que, aliás, é um dos países mais ricos do mundo, viu? Um dos países mais, digamos, bem estruturados financeiramente do mundo é o Vaticano. É o Vaticano. Bacana. Então, respondendo já essa pergunta, né? Então, sabemos que ele é o líder supremo do catolicismo, sim, né? Seguindo a linhagem das perguntas aqui, porque hoje vai ser um bate-bola. Vambora. Não para não, né? Que tá bom. O que é o celibato e por que ele existe? Puxa vida, outra questão. O celibato é a proibição, alguns dizem opção. Certo. Mas eu entendo como proibição do padre, ou eu não vou dizer do padre, dos sacerdotes, sim, da Igreja Católica contraírem matrimônio. Sim. Por quê? Então, essa questão, vamos analisar ela também, porque tudo tem dois lados, né? Exato. E principalmente no catolicismo, a gente tem que ver muito bem isso. Vamos analisar pelo que diz a Igreja, qual a razão para isso. A Igreja, ela afirma que a proibição dos sacerdotes e das sacerdotisas, porque você tem as freiras também, sim, né? Sim. Não contraírem matrimônio, é para que ele possa se dedicar completamente à causa de Cristo. Certo. Eu não consigo encontrar um amparo legal nisso, sabendo que os discípulos eram casados. É verdade. Não tem, entendeu? Tem um contexto de família. Se é uma igreja apostólica, ou seja, cuja a origem vem do catolicismo, vem dos discípulos, tem como exemplo os discípulos, a grande parte deles era casada. Será que eles se baseiam porque Cristo não casou? Não é essa a base, não é essa a base. Seria essa? Não é, não. Eles dizem que se você não se casa, a sua paixão passa a ser somente Cristo. Então todos os seus esforços estão voltados para esta causa. Mas nós sabemos que não é esta a razão, Judinei. Nós sabemos que a razão do celibato ter sido colocado no catecismo e ter hoje ser uma tradição dogmática, né, é exatamente porque se o padre se casa e ele vem a se divorciar, o que acontece com os bens? Tem que dividir. E aí você divide os bens da igreja. Aí já complicou um pouco. Complica, entendeu? Então, se o padre não é casado, se ele não tem nenhum relacionamento, porque imagine você, né? Você tem lá um padre que tem filhos e filhas e uma esposa e tal, e ele morre e ele foi durante 40 anos de uma paróquia, isso gera
obrigações legais. Legalmente tem. Entendeu? Se você pegar o Código Civil, você vai ter uma vinculação. Sim. E a igreja, se ela entrar nessa, o que vai acontecer? Ela começa a perder bens. Sim. Então, pensando nisso, isso é o que eu entendo. Sim. Isso não está escrito. Sim. Isso não está escrito no catecismo. Mas é muito claro. Só quem é bobo que não percebe. Eu fico pensando, será que eles pensaram também na interferência de repente, alguma sogra? Eu fico imaginando ali o João Batista, né, com aquele problema que teve de poder ter perdido a cabeça, né? A influência de Herodias, de ter ali, né? O que você pensa? Né? Então, há uma linha que imagina que Pedro traiu Jesus exatamente porque Jesus curou a sogra dele. Tá vendo? A interferência da sogra, né? Podia ter deixado ela morrer, né? E aí Pedro vai dar aquela negada, né? Dar aquela negada em Jesus. Então, a gente sabe que na prática isso fica muito complicado civilmente, né? Se você tem uma pendenga aí litigiosa envolvendo um casal, olha, a coisa ela fica complicada em âmbito mundial. Isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, de soluções matrimoniais que são verdadeiras batalhas judiciais e que movimentam bilhões. Exatamente. Bilhões, entendeu? Agora, você imagina isso no Vaticano, estourando lá no Vaticano, entendeu? O padre da paróquia tal estava casado há 30 anos, separou a mulher dele e a padra lá, a madre, que é metade da igreja. Que faz isso, entendeu? É bastante complicado. Então, pensando nisso, talvez a igreja, por não assumir esse problema, vamos dizer assim, né, que seria, né? Ainda persiste no celibato. Sim, né? Só que o celibato, ele traz alguns problemas sérios, né? Então, nós vamos observar ao longo da história da igreja que nós temos aí casos terríveis de homossexualismo, de abuso, né? De envolvimento de padres, né? E o melhor que pode acontecer, digamos assim, é o padre arrumar uma mulher e ter relacionamento com ela. Digamos que esse é o mais leve. Sim. Esse é o mais leve. Porque quando você literalmente sufoca algo que é fisiológico no homem e na mulher, não tenha dúvida, Judeu, você vai ter consequências. Ele vai ter um escape. Você vai ter efeito colateral disso. Você vai ter efeitos colaterais. Não tem para onde correr, entendeu? Você vai ter efeitos colaterais. Agora, né, os efeitos eles podem ser, de A a Z. Exato. De A a Z, que é o que a gente vê hoje, né? Casos assim rumorosos, igreja sendo processada, a igreja, né, a Santa Sé, que assim é chamada o catolicismo, né, a Santa Sé sendo atacada de todos os lados. E sabe que é o pior, mestre Isaías, eu vejo de duas vertentes, né? A igreja católica se preocupando muito com isso, porque esses são assuntos que acaba pipocando, né? E a igreja tem que se ficar justificando. Sim. Né? E vejo também que por muito tempo passaram a mão, né, na cabeça, né? Passaram panos quentes nisso, né? Por muito tempo, você entendeu? E aí, querendo ou não, na era moderna, isso foi crescendo cada vez mais e a igreja teve que se posicionar quanto a isso, né? Eu sempre penso assim, Judinei, na sua casa, as coisas acontecem vindas, elas têm origem naquilo que você é, porque você é aquele que foi colocado por Deus na sua casa para ser o cabeça. Certo. Entendeu? Assim, o Salmo diz o seguinte, né? O óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e desce a orla dos seus vestidos. Por que Arão foi colocado no Salmo? Porque Arão é a vara de onde vêm os levitas, de onde vêm os sacerdotes. Então a bênção vem sobre Arão. E de Arão desce e pega todo o povo. O Papa, ele foi colocado como o chamado líder da igreja. Se nós pegarmos a história dos papas, se você fizer um estudo na história dos papas, você vai encontrar o grande câncer
o grande problema está aí, no comando. Porque nós já tivemos papas pedófilos, nós já tivemos papas assassinos, tivemos papas devassos, tivemos papas de tudo que é espécie que você puder imaginar. Poxa, se eu já tive a minha instituição comandada por pessoas com esse nível, o que acontece então? Qual a bênção que está vindo sobre a minha instituição? Então, você entendeu? Então, se nós pegarmos aí todos os papas que já tiveram, meu Deus do céu, tem um estudo do History, chamado A Igreja Oculta, que conta a história dos papas, que a hora que você começa a analisar aquilo, você fala, meu Deus do céu, o negócio é aterrador, não pode ser. A gente vê no decorrer da história, né? Período da Inquisição, que foi um período que um assunto que a gente vai decorrendo quanto a isso, foi muito terrível, né? Que imagina você impor a sua religião, ou você aceita ou você morre, né? É o mais complicado. Isso com o aval de quem? Com o aval de quem? Da liderança, do Papa, não tem como. A grande questão é que hoje, nós estamos em 2022, ainda mas não como já foi antigamente, a ligação entre Estado e a Igreja. Então, antigamente, principalmente, sobretudo nessa época que você está falando da Inquisição, da Idade Média, não se fazia nada sem ordem do Papa. Era o Papa que determinava até presidentes. Era ele que abençoava ou não. Nada se fazia sem que o Papa desse. Então, o poder que esse homem tinha era muito, muito maior. Ainda hoje, se nós pegarmos, por exemplo, a Rússia, a igreja ainda está, apesar de na Rússia ser um catolicismo ortodoxo, né, ainda está muito, muito ligado ao Estado. Né? A igreja está muito ligada ao Estado. Se você pegar, por exemplo, na Inglaterra, nós temos lá, só que lá nós temos a igreja protestante, mas é totalmente ligada ao Estado também. A igreja anglicana, né, que é uma igreja protestante, totalmente ligada ao Estado. Hoje, interfere menos, mas interfere. Sim. Então, por exemplo, você tem lá a tal da pastoral carcerária. Sim. Você tem lá a CNBB, que define políticas. Uma igreja que define políticas. Entendeu? Então, essa união entre o Estado e a igreja, ela ao longo do tempo também causou muito problema. E de onde que vem essa união entre o Estado e a igreja? Bom, no caso da Igreja Católica, ela começa exatamente com a fundação da Igreja Católica. Não é o imperador, que é o governador do país, que determinou que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado. Sim. Ou então nós não fizemos uma junção entre Estado e Igreja. O rei, né, o imperador, determina algo que a religião... Poxa, então ali eu já uni. Já estou com o Estado unido à Igreja. Agora, se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que lá na época de Jesus também isso acontecia. Sim. Porque Pôncio Pilatos era o governador da Judéia ali, daquela área, e ele escolhia o sumo sacerdote, que melhor lhe aprazia, porque Roma dominava, né, Israel naquela época, toda aquela região da Judéia estava sob a égide de Roma, e para que o povo não se enfurecesse, era mais fácil ele ser controlado por um sacerdote, sim, do que por um guarda por um comandante da guarda pretoriana. É engraçado que quando a gente vê, né, essa passagem, a gente vê que foi levado Jesus até, né, a autoridade, né? E aí a pessoa romana, né, e falou assim, olha, não tem o que acusar ele. Vou julgar pelo meu Código Penal? Tem crime. Não tem crime, eu vou lavar minhas mãos, né? Então ele tem que fazer alguma coisa. Então ele foi entregue realmente para... No Código Penal de vocês tem crime? Tem, é blasfêmia. Então, vamos julgar pelo seu código, porque no meu não tem. Junção de Estado e religião. Exato. Juntou ali o Estado e a religião. Entendeu? Então, é isso. É bastante complicado quando você tem... Nós podemos entender que Deus, ele domina em todas as áreas. Né? Mas...
Jesus Cristo ele foi muito maravilhoso e muito claro nisso. Quando ele faz uma distinção muito clara, dizendo a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, a sua fé é a sua fé. Agora, o seu status político, por favor, não confunda ele. Não tenha fé nele. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Engraçado. Eu vejo que houve muito respeito, né, em relação à diferenciação política e religiosa daquela época, né? E querendo ou não, Jesus se posicionou. Né, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E tanto é que quando ele puxa aquela dracma, né, ele pergunta de quem é a figura, né, que está ali, né? Então é muito interessante. Mestre Isaías, uma pergunta. A Igreja Católica ela tem divergências entre si, tem essas divisões entre si, porque a gente estava falando, o senhor falou agora, né? Na Rússia existe a Igreja Católica Ortodoxa, né? Então, católica ortodoxa. Existem outras divergências, divisões entre elas? Existe. Assim, vamos entender uma coisa muito interessante, porque nós nos denominamos como Igreja Evangélica. Sim. Né? A Igreja Evangélica, ela surge de uma cisão da Igreja Católica. De uma divisão da Igreja Católica. De uma divisão da Igreja Católica que aconteceu no ano de 1500, com o padre Martinho Lutero, que vivia em Windemburgo, na Alemanha, e que, ao ler a Bíblia de uma forma mais detida, é tomado pelo Espírito Santo, e nesse momento, os olhos dele se abrem e caem escamas, assim como diz Paulo, né? Sim. Ali, quando ele vai até a casa de Ananias, né? As escamas caem dos olhos de Lutero, e ele percebe que tudo que ele havia aprendido até então não era real. Ele está sendo enganado. Aquilo não é verdadeiro e Deus não age daquela maneira. Então ele percebe que, naquele momento, ele percebe que a Igreja Católica não o representava mais. Ele foi considerado um rebelde? Foi considerado não só um rebelde, ele foi considerado um herege. E a coisa ela foi tão séria, porque quando ele escreve, Judinei, aquelas 95 teses que ele coloca ali, né? E ali ele vai elencando tudo aquilo que ele entendia que no catecismo estava indo contra a palavra. Então ele coloca ali 95 teses e ele pega um punhal e crava este papel com essas 95 teses na porta da Catedral de Windemburgo. Ele é chamado pelo Papa em Roma. O Papa manda... Ele estava na Alemanha. Ele estava na Alemanha, mas ele não foi. Ele não foi. O Papa dá uma ordem para que ele vá até Roma e se explique o que ele estava pensando. E Lutero, naquele momento, diz, não, eu não vou. O que o Papa responde? O Papa responde dentro do conceito católico. O Papa diz o seguinte, então se você não vier, eu vou te excomungar. O que é a excomunhão? A excomunhão, ela está descrita no catecismo também. Quando a pessoa é excomungada, ela é retirada da comunhão. Ela é expulsa da comunhão, e a comunhão é o ato de comungar, certo, que na Igreja Católica é chamado de Eucaristia, certo, que é ali onde, quando você faz parte da ceia, digamos assim, né? A gente vai conversar num outro momento sobre isso, né? E ali... se você não comunga, você não é pagão. Você é pagão, né? Você não faz parte. Exato. Você é considerado pagão. E o que Lutero diz? Não, eu não vou. Até porque se eu estou protestando contra exatamente essas bases, por que eu iria me preocupar com uma excomunhão? Se pra mim tá errado... Ele praticamente... Eu mesmo me excomungo. Exatamente. Eu não tô concordando. Tô excomungado. Já tô cangaiado mesmo, então pra mim tá tudo certo. Tá excomungado, fico. Entendeu? Então, se é isso, se é essa a minha pena... Até mesmo porque se ele aceitasse, ele não tinha pregado as 95 teses lá. Ele não teria necessidade. Então, a isso se dá o nome de reforma protestante.
Por quê? Porque nesse momento, Martinho Lutero, ele faz uma reforma da teologia cristã. Porque até então entendia-se que a igreja era aquilo. Exato. Eu acho interessante que ali se deu o start para que as pessoas pudessem realmente entender o que elas estavam aprendendo. Isso. E agora você vê que coisa interessante, né, Judinei? Porque a igreja, ali naquele momento, ela tinha sim as suas divisões, mas essas divisões convergiam entre si, Certo. Conversavam entre si. Sim. Então, a ortodoxia conversava com os católicos apostólicos, que conversavam também com as outras vertentes orientais da igreja. Mas quando Martinho Lutero entra com o protestantismo, ele abre um flanco completamente diverso. Sim. Completamente diverso. Né? Ele sai de todo aquilo que aquela palavra, aquela mensagem que se trazia antes, já não é mais o que Lutero traz. O que eu acho interessante, eu vou só comentar aqui, Sim. porque nós estamos falando de catolicismo, não estamos falando da história da igreja evangélica, Sim, estamos falando do catolicismo. catolicismo. mas é interessante pontuar, porque como a gente está Que falando abriu de essa divisão, divergência, né? como a gente está falando de divisão, Né? naquele momento também a igreja evangélica é dividida. Porque eu tenho agora o luterano, Sim, então, luterano. que é aquele que vê o evangelho pela visão de Lutero. Certo. Mas logo em seguida eu vou ter Calvino, Exato. os calvinistas. Sim. Entendeu? Sim. Que são aqueles que vão ver a igreja pela visão de Calvino. Sim. Aí vem Armínio. Aí vou ter o arminiano. E um pouco mais pra frente eu vou ter o John Wesley. Que aí você percebeu que a própria igreja cristã evangélica vai tendo as suas subdivisões. As suas subdivisões. Exato. Entendeu? Então, agora, no catolicismo você tem também várias divisões, várias formas de ver. Você vai ter, por exemplo, a Igreja Católica Carismática, Certo. que é um ramo da Igreja Católica mais voltada para os fenômenos do Espírito Santo, que dá vazão ao Espírito Santo, né? Ao que eles chamam, pelo menos, de Espírito Santo. O movimento... Você tem também aqueles movimentos mais, como é que eu poderia dizer, né? Mais secretos. Sim. Da Igreja Católica. Você tem o Priorado de Sião, Certo. né? Você tem a Ordem de Maria, Certo. você vai ter os beneditinos de um lado, Sim. você vai ter a Ordem de São Francisco, de outros que são os franciscanos. Cada uma Qual que é dessas... aquela ordem que usa aquela farda? Aquele ali é não é do Priorado de Sião. Puxa, fugiu agora. Sim, mas parece um cavaleiro, né? Isso, com uma boina exato. preta, a farda toda preta e vermelha e tal. Exato. Então me fugiu agora. Veio na mente e como você falou, fugiu. Mas que é uma ordem católica Sim, também, né? exatamente. Então, você tem os capuchinos. Sim. Cada uma dessas ordens tem, digamos, regras próprias, Certo. entendeu? Mas bebem da mesma fonte que é o catolicismo apostólico romano, entendeu? Mas tem lá as suas particularidades, tá? Então, você tem o catolicismo estruturado em todo o mundo ocidental, porque no Oriente o catolicismo não chegou com essa pujança que chegou no mundo ocidental. Certo. Então, no Oriente, nós temos uma predominância de outros tipos de religião, se bem que o catolicismo está lá. Exato. E muitas vezes ele está lá travestido com uma outra roupa, Sim. mas ele está lá com as bases dele. Sim. Então, é muito interessante nós sabermos que... Até mesmo por uma questão política. Sim, né? sem dúvida nenhuma, para se adequar. Sim. Assim como a ortodoxia se adequou à Rússia. Sim. Se nós voltarmos lá na época dos czares, né? Russo, a gente vai entender por que a ortodoxia se adequa, porque lá, na época dos Romanov, você vai ver que a igreja, ela tem um poder preponderante. Se você pegar lá o contraponto do Benito Mussolini lá, que é como eles chamam... Lenin? Não, o Lenin e é o outro, meu Deus do céu, fugiu de novo do bigode. Oh, meu Deus, fugiu. Que é outra... Isso, é o russo, né? Sim. Eu já vou... Que é o da Revolução Bolchevique. Você tem o Lenin, você tem o Trotsky, e tem o terceiro, que é o que governou durante muito tempo, né? Então,
você vai ver que lá já na Revolução Bolchevique, há uma junção entre igreja e Estado, também lá na Rússia. E a ortodoxia, a igreja ortodoxa é quem sai com essa premissa, né? Sim. Então, até hoje você tem a igreja ortodoxa na Rússia muito forte. Não é a apostólica romana, é a ortodoxa que está lá. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos, Judinei, essa sapiência, Sim. esse conhecimento do que verdadeiramente é a Igreja Católica. Nós temos muita coisa. É que, na verdade, assim, a gente está dando uma pincelada, gente, porque é muito assunto, entendeu? Se nós formos ver na raiz, a gente vai entrar aqui em muitas vertentes e, na verdade, nós vamos trazer esse conhecimento, os próximos vídeos, né? Sim, vamos trazer. A gente está dando só uma pincelada aqui do que a gente vai trazer para o conteúdo dos próximos vídeos, né? Isso. Então, trouxemos aí esses questionamentos, não são 8. Eu anotei 8 perguntas. Eu vou fazer, Judinei, uma sugestão para você. Para o próximo vídeo, nós vamos fazer um embate. Beleza. Tipo guerra naval. Fechou. O que vai acontecer no próximo? Você vai pegar um assunto, lê para mim ele no catecismo e eu rebato ele para você na Bíblia. Fechou. Beleza? Aí você fala, mestre, no catecismo, na página tal, ele fala sobre isso. Então, o que a Bíblia diz? Eu rebato para você na Bíblia o que a Bíblia está falando. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um comprometimento com o senhor aqui, para mim poder estudar o catecismo e a gente trazer aqui esse assunto legal, aqui. Legal. Porque então, eu quero a gente poder desenrolar isso. Vamos desenrolar. Você vai pegar o catecismo, vai ler aquela teoria do catecismo, certo. E eu vou fazer o contraponto com você dentro da palavra. Fechado. Dentro da Bíblia. Beleza. O bom seria, eu vou tentar encontrar uma Bíblia católica. Certo. Porque aí, se nós fizermos o rebatimento dentro da Bíblia que a gente usa, pode surgir alguma controvérsia, mas aí é a Bíblia que você usa. Mas na Bíblia católica diz a mesma coisa da nossa. Entendi. O texto é exatamente o mesmo. Então, mesmo que eu leia dentro da Bíblia católica, ainda assim eu vou conseguir te rebater. Beleza. Entendeu? Beleza. Ainda assim eu vou conseguir te rebater. Apesar dos livros apócrifos, né? Que também sim. Aí depois a gente pode comentar sobre os livros apócrifos, sobre os concílios, né? Tem muita coisa sobre a igreja. É uma história fascinante, eu posso dizer para você. E tem um outro fator. Muitos dos nossos irmãos que estão conosco aqui na igreja vieram do catolicismo. Exato. Então é muito importante também que eles conheçam a história da igreja a qual eles pertenceram. E que fé que ela professa, né? De onde que vem as bases dessa igreja? Como que funciona? O que acontece? Pedro realmente foi o primeiro Papa? Não foi o primeiro Papa? Obviamente que não. Né? Se nós olharmos pela palavra, não tem nada a ver. Aí onde que está a base bíblica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa? Naquela passagem que Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Tu és Petros, né? E essa passagem ela é facilmente explicada e não tem absolutamente nada a ver Jesus colocando Pedro como o primeiro líder da igreja. Até porque se nós formos olhar na realidade, quando Jesus morre, não é Pedro que fica no comando. Exato. E nem poderia ser Pedro. Quem fica no comando é Tiago. E por quê? Porque Tiago simplesmente é o irmão de Jesus. E naquela época a sucessão se dava de via familiar. Se Jesus morre sendo o líder, quem é que fica no comando agora? É Tiago que fica. Tanto que quando acontece o primeiro concílio, que é o concílio de Roma, ou melhor, o concílio de Jerusalém, quando Paulo é chamado para Jerusalém, quem é que chama Paulo para Jerusalém? Tiago. Por quê? Porque Tiago era o líder da igreja. Então aquela figura que a gente aprende desde pequenininho, porque essa é uma música que vem lá da igreja católica do tal do Pedro, Tiago e João no barquinho, não é essa a sequência. Essa sequência ela é colocada exatamente para legitimar a presença de Pedro como o primeiro Papa, como líder supremo da igreja, como o primeiro. Não, porque a sequência é Tiago, Pedro e João. É porque, na verdade, o pessoal vai seguir ali, depois dos evangelhos, a descida do Espírito Santo em Atos. Você está entendendo? Então o pessoal tem Atos 2. Então, acabou os evangelhos, primeiro vem quem? Vem Atos. Você está entendendo? Mas a ordem cronológica das coisas não é assim. Então, assim, é isso que o pessoal tem essa divergência, essa referência, entendendo? Não é desse jeito. Então, beleza. Então, em Atos 2, porque partiu de João, foi... Então, é Pedro. Não, você está entendendo? Vamos entender o que a Bíblia nos orienta. Né? Então, não tem. E aquela referência, quando Jesus, só esclarecendo, né? Porque então, o que quer dizer aquilo lá? Para não ficar nenhuma ponta solta. Naquele momento ali, Jesus está conversando com Pedro. E Jesus tinha uma característica muito interessante, que ele sempre chamava as pessoas, não pelo que as pessoas eram, mas pelo que ele sabia que as pessoas podiam ser.
Isso era algo fantástico de Jesus. Sim. Era algo fantástico. Era uma visão Porque tremenda. o nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Entendeu? Sim. Simão Bar Jonas, né? Exato. Simão, filho de Jonas, né? Era Simão. Só que quando Jesus dá para ele um novo nome, Petros, pedra, o que Jesus estava querendo dizer é que ele era uma rocha, que ele era firme. Mas tudo que Pedro não era firme. Ele era inconstante, ele era alterado, ele era superativo, ele era tudo menos firme. Verdade. Só que como é que Jesus o via? Como alguém firme, tanto que deu o nome para ele de pedra, de rocha. Naquele momento, o que Jesus está dizendo? Pedro, você, Pedro, é uma pedra. Mas Pedro era uma pedra? Não, Pedro não era uma pedra. Exato. Mas Cristo o via como uma pedra. Exato. Então disse, você é uma pedra. E é sobre esta pedra, ou seja, sobre pessoas como você, Sim. a minha igreja será formada de pessoas exatamente como você. Verdade. É sob esta base que eu vou formar a minha igreja. E isso é verdade, e se traduz como total verdade quando a gente vai entender como é que a igreja foi formada. Quem eram os patrísticos, que são Os patriarcas, né? os patriarcas, né? Os pais da igreja? Sim. Eram pessoas o quê? Abastadas? Eram pessoas... Não, eram as pessoas simples. Verdade. Se você for olhar, quem eram, na verdade, o contingente da igreja, eram pessoas muito parecidas com Pedro. Verdade. Isso eu falando de Pedro, mestre Isaías, eu fico imaginando, né? Que Pedro só foi entender as coisas mesmo quando Jesus aparece para ele, né? Realmente, depois que Jesus ressuscita, que ele vai entender realmente qual é o posicionamento dele, não como ser humano, né? Entendeu qual é o propósito dele, né? Não se posicionando como líder, mas como o que ele realmente tinha que entender o que Jesus era, né? Pedro, ele tem uma dificuldade muito grande. A gente está só saindo um pouquinho aqui do contexto do catolicismo, mas é importante por pontuar causa isso, né? do primeiro Papa, né? É importante pontuar isso. Pedro, ele tinha uma dificuldade, ele continua tendo dificuldade. Não é porque Jesus morreu, ressuscitou e que ele recebeu o Espírito Santo. Sim. Não, ele continua tendo dificuldade. Tanto ele continuou tendo dificuldade que Deus teve que, através de uma visão, mostrar para ele que ele podia sim levar o evangelho para os gentios, porque Pedro ele era totalmente contra que o evangelho fosse propagado para os gentios. Imagina, um lençol desce na frente do homem, Você cheio entendeu? de animal, Cheio de porco. mata e come. 3 vezes ainda, para ele entender. Então, e ainda assim, ele fez, mas fez a contragosto. Ele fez, mas fez a contragosto, porque vamos entender que Pedro vem de uma família Extremamente judaicaça. Entendeu? Raiz. E aí, ele aprendeu a vida inteira. E aí, de repente, numa conversa, aquilo vai mudar? Não vai mudar, gente. Não é tão simples. Não é tão simples. É por isso que a figura do Espírito Santo é extremamente importante. Então, e é exatamente por isso que Deus teve que lançar a mão de Paulo. Porque Paulo não estava viciado no judaísmo desta maneira. Sim. Então, Paulo recebe muito mais facilmente. Exato. Entendeu? Então, Paulo entende que não precisa judaizar para cristianizar. Sim. Você precisa se cristianizar apenas. Sim. Entendeu? A circuncisão já não é mais necessária. Por quê? Porque Cristo em si é a marca. O Espírito Santo agora é a marca. Não mais a circuncisão. E isso causou uma guerra gigante. Agora, vamos lembrar bem que nós estamos falando neste momento da igreja primitiva. Exato. Não da igreja católica. Exato. Porque a igreja católica, ela, entre aspas, está correndo paralela a isso. Porque a igreja católica, neste momento de Paulo, de Pedro, ela é os pagãos. Sim. O que viria a ser igreja católica são os pagãos que estão lá adorando a Diana dos Efésios. Olha que coisa interessante. Lembra da Diana dos Efésios? Quando Paulo vai a Éfeso, que estão lá gritando, a grande deusa Diana dos Efésios e tal. Nesse momento eles estão adorando a Diana dos Efésios. Certo. Nesse momento eles estão adorando a Baco. Certo. Entendeu?
cujo Paulo chama a atenção lá dos Coríntios. Em 1 Coríntios, ele faz uma carta inteira, praticamente isso, né? Batendo em cima, porque os coríntios adoravam um vinhozinho. Exatamente, eles estavam fazendo culto a Baco, entendeu? Na hora da ceia. Nessa época, os que viriam a ser os católicos estavam adorando toda a sorte de divindade do panteão greco-romano. E a igreja estava adorando somente a Cristo e sendo perseguida por isso, porque renegava o paganismo. Sim. Entendeu? Uma mistura ali, né? 313 anos depois, aí o que acontece? A junção. Essa estratégia da junção, ela é uma estratégia que enfraquece a igreja. Porque agora as células já não existiam mais. Exato. Entendeu? E a igreja para de crescer. Por quê? Porque agora não precisa mais, não tem mais nada clandestino. Agora eu digo para o senhor, houve os remanescentes. Sim, não tenha dúvida. Houve os remanescentes. Houveram os remanescentes. Que deram continuidade. E hoje no Evangelho Raiz. Exato. No Evangelho Raiz, né? E não foram poucos os remanescentes. Exato. Eles se revoltaram, né? A gente tem essa história também dos patrísticos da igreja, né? Sim. Que se revoltaram contra... Porque aí, olha que coisa maligna, né? A igreja, ela... Estava sendo oficializada. Não é isso que eu quero dizer. Sim. Você imagina que você é da seita do caminho. Certo. E aí você está num discurso inflamado, pregando na praça de Roma, dizendo que aqueles que adoram Mitra, que o mitraísmo é idolatria, e que vocês queimarão no fogo do inferno se vocês continuarem assim. No dia seguinte, Constantino ele traz a religião, entre aspas, né, a seita do caminho, como a religião oficial do Estado, e diz que agora tudo que é do paganismo não pode mais existir. Não pode mais existir. Agora o paganismo se torna uma seita clandestina. Certo. Beleza, e ele traz tudo isso para a igreja. Então, num dia você está pregando numa praça, dizendo contra Mitra, dizendo que isso é idolatria. No outro dia, a sua fé se torna a fé do Estado. E no dia seguinte, você entra na igreja e tem um culto ao Deus Sol. Complicou. Quem é o Sol? Aí você diz, mas como é que eles fizeram um culto ao Deus Sol? Não, eles não fizeram um culto ao Deus Sol. Eles pegaram a imagem de Cristo e simplesmente desenharam um sol na cabeça dele. Quem é a imagem de Cristo com um sol na cabeça? Mitra. Então o que aconteceu? Só adaptou. Somente adaptou. Então agora eu não cultuo a Mitra, mas eu cultuo a Cristo. Mas que Cristo é esse? O Cristo com sol? Como nós vemos em várias igrejas. Você já viu aquela imagem da foto do que dizem ser Cristo com um sol atrás? Aquilo é Mitra. É mitraísmo. Aquilo é mitraísmo. Voltou. Então deu sol. Quando o padre pega lá o solstício, não é solstício aquele nome, é ostensório. O que é o ostensório? Você ostentar o sol. Não é uma cruz com o sol no meio refulgente? Isso é culto a Mitra. Meu Deus do céu, será que a gente não consegue entender isso é culto a Mitra? Voltamos para o mitraísmo, então. Então, o que aconteceu? A igreja, que igreja que é essa? Ela é cristã, ela é pagã. Houve uma junção. Judinei, se você vai e eu espero que a gente até vá junto, já falei isso para você, se você vai a Notre Dame, em Paris, eu fiquei em Notre Dame umas 2 horas somente olhando a parte de fora da igreja. Só olhando a parte de fora. Pegou fogo, né? Um tempo Pegou fogo lá um tempo atrás, mas já reformaram. Né? Somente a parte de fora já é uma aula. Impressionante. Cada símbolo, cada imagem. Todos os símbolos do paganismo estão lá. E isso que nós não fomos em Roma. Porque é o berço ali. Todos os símbolos do paganismo estão ali esculpidos em Notre Dame. Então eu te pergunto, que igreja é essa? Então, isso é uma igreja ou é uma seita? Então é por aí
né, que nós estamos chegando. A intenção de nós trazermos o estudo, né, e essas palestras sobre catolicismo é exatamente para que a gente desperte isso nas pessoas. O intuito é justamente isso, trazer a luz diante da palavra. Exatamente. Né? O que nós estamos adorando? O que nós estamos vivenciando nos dias atuais? Por que houve essas divergências? Né? Então, o que foi introduzido, né, que perdeu o foco, né, entendeu? Infelizmente. Então, não é querer julgar ou criticar ou denegrir, mas trazer a realidade realmente do que é. Então nós vamos trazer aí ao longo de serão algumas entrevistas aí, você vai ter que me entrevistar mais algumas vezes. Vou me preparar. Porque o assunto ele é realmente, e eu gostaria, não se acanhe não, tá? Nós vamos trazer aí todos os dogmas católicos à tona. Sim. Vamos levantar os dogmas e vamos levantar esses dogmas e discuti-los. Eu não vou te dizer nem contrapor, eu vou dizer discutir à luz da palavra. Sim, quando colocamos a luz da palavra, se ele resistir, a gente dá um joinha para ele. Beleza. Se ele não resistir, a gente diz, esse deu dislike. Não dá, não se sustenta. Exato. Não se sustenta. Entendeu? Então nós já demos um dislike hoje dizendo que Pedro não pode ser o primeiro Papa. Exato. Poxa, não se sustenta. A luz da palavra não se sustenta. Jesus naquilo lá não estava dizendo que Pedro seria o pai da igreja. Não. Jesus estava dizendo que pessoas como Pedro formariam a igreja. Foi isso que ele disse. Exato. Então, a primeira nós já derrubamos. Sim. Não, Pedro não é o primeiro Papa. Não é o primeiro Papa. Exato. Entendeu? Essa já derrubamos. E vamos levantando esses dogmas e vamos trazendo eles à tona e submetendo eles ao crivo da palavra. Maravilha. Os que resistirem, a gente Beleza. bola pra frente. Beleza. Os que não resistirem, infelizmente nós vamos dizer, nisso nós não cremos. Bom, a gente vai gerar o conteúdo, vai ser muito bom, para aprendizado, à luz da palavra, vai ser não vou dizer uma série, mas vai ser vários vídeos que a gente vai falar sobre isso, porque você, católico, você espírita, você que é da Umbanda, enfim, das religiões orientais, você vai entender que nossa base é a Bíblia Sagrada, né? E aí, dentro da discussão sobre esses assuntos do catolicismo, nós procuraremos entender para poder explicar isso, para que você possa ter um conteúdo saudável, de aprendizado muito bacana. E nós prometemos aqui trazer um conteúdo de profundidade e você vai aprender muito conosco. Eu quero deixar aqui uma sugestão, Jude. Nós vamos trazer todo esse conteúdo com relação ao catolicismo, tá? Mas eu gostaria que você que está nos assistindo fizesse um comentário. Sim. O que você achou dessa entrevista, o que você achou do que nós conversamos aqui, se você acha coerente, se tem algo que você não concorda e mais. Caso vocês gostem e caso vocês comentem, e vou deixar uma sugestão, se vocês quiserem, nós podemos fazer este mesmo conteúdo, Judinei, nesse mesmo formato sobre o Espiritismo, Exato. sobre as testemunhas de Jeová, Exato. sobre o mormonismo, tá? Podemos trazer essas outras vertentes religiosas e submeter os dogmas ao crivo da palavra. Exato. Aqui não tem a intenção de desconstrução de absolutamente nada. Exatamente. Apenas de submeter os dogmas ao crivo da palavra. Exato. Por quê? Olha que interessante. Catolicismo é cristão. O espiritismo é cristão. Sim. O mormonismo é cristão. As testemunhas de Jeová é cristão. É. Todas essas vertentes se dizem cristãs. Exato. Bom, se dizem cristãs, o cristão é aquele que segue a Cristo. Então, só o que nós estamos fazendo é confrontar o dogma com o que o próprio Cristo, que é o cerne, então, da religião, disse. Exato. Então, quando se nós falarmos, por exemplo, se vocês quiserem que a gente fale sobre espiritismo, nós vamos pegar, então, o Evangelho segundo Allan Kardec, Exato. que é a base do espiritismo, Exato. e vamos confrontá-los com a palavra. Vai falar sobre mormonismo? Nós vamos pegar o livro de Mormon, escrito por Joseph Smith, entendeu? E confrontá-lo à palavra. Exato. Vamos falar sobre testemunhas de Jeová, nós vamos pegar a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, entendeu? E confrontá-lo
a palavra. E assim por diante. Exato. A intenção é apenas, o confronto só se dará com a própria palavra. Exato. Entendeu? Não sou eu quem vou dizer. A palavra, por exemplo, no próxima entrevista que nós fizermos, vai ser palavra contra palavra. Você me vem com o catecismo e eu contraponho você com a palavra. Beleza. Não é o que você está falando, é o que o catecismo está dizendo. Exato. Também não vai ser o que eu estou falando, é o que a palavra está dizendo. Que o catecismo é a base do estudo da Igreja Católica. Exatamente. Entendeu? Então se ela é cristã e eu também sou cristão, Sim. por que a gente pensa diferente então? Exatamente. É onde a gente vai colocar isso na balança. Não contrapor a palavra, mas fazer a luz da palavra. A luz da palavra. Trazer luz. Isso. Porque a Bíblia diz que a palavra é a luz. Então vamos trazer luz a essa questão. Maravilha. Amém? De acordo? Total. Tamo junto, Júlio. Obrigado. Obrigado você. É muito bom estar com vocês aqui. Deus os abençoe. Jude, você é melhor não falar nada para não me parecer piegas. Eu tô aqui para aprender com o senhor. Ah, que isso. Meu Deus do céu. O senhor é uma pessoa com tanta sabedoria, inteligência, e para mim sempre é um prazer, um privilégio estar aqui, porque eu aprendo muito. E cada vez que nós estamos aqui é um desafio. Não tenha dúvida. E eu sou um cara exigente comigo mesmo, de poder estar se aprofundando e estar aprendendo mais. Então, gente, pode ter certeza, todas as vezes que nós estivermos reunidos aqui, nós vamos trazer algo com profundidade, com raiz, com inteligência e sabedoria à luz da palavra, porque esse é o intuito. O Imersus Talk é um tipo de aprendizado justamente para isso, para nós aprendermos juntos. Né? Nós estamos aqui para aprender juntos e pode ter certeza que você vai sair daqui com um alimento muito saudável. Não vai ser indigesto, vai ser muito saudável. Não tenha dúvida. Que Deus seja louvado pela sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e dê a vocês a paz. Amém. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe, te dê aí entendimento e sabedoria e que você continue conosco. Quero pedir para que você possa curtir este vídeo, né? Ative o sininho lá para receber as notificações nossas e assista aos nossos vídeos, canais. O Imersus também é um canal de estudos, né? Que é lançado todas as segundas-feiras para você poder aprender e nos acompanhe nas nossas redes sociais Renovo Church. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. Deus seja louvado. Graça e paz. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.